esquerda critica exatamente porque diz o seguinte: agora quem vai poupar não é mais o governo ou os patrões, vão ser os contribuintes, os trabalhadores. Sim, o fundo é para quem? É para o trabalhador. É o trabalhador que vai se aposentar. Então quem é que tem que poupar para o fundo que ele vai usar depois? É quem vai se aposentar. Mas esse fundo não pode mais ser tocado. Por isso que Paulo Guedes tem uma previsão, previsão, ele não tem bola de cristal, de em X anos uma economia de R$1 trilhão. Por quê? Porque o fundo vai ser criado para a aposentadoria e não vai ser mexido. Então, a partir daí, você cria um superávit para você poder ter fundos para gastar naquilo que foi economizado. E aí se renova esse fundo. Deputado, mas em relação à proposta que foi enviada, o senhor acha que é a proposta mais adequada ou alguns pontos podem e devem ser mexidos? Olha, eu digo para todos vocês com toda sinceridade, porque essa é a tendência. O texto original está sendo e será altamente mexido. Principalmente naquilo que o legislativo, o parlamento vê que prejudica principalmente os menos favorecidos. Então, ele vai ser mexido, vai ter muitas mudanças. A questão não é só a mudança no BPC. O BPC foi tirado. Não posso garantir a todos vocês que o benefício de participação continuada, que é o valor de um salário mínimo que uma pessoa passa a ter direito a partir dos 60 anos de idade, por ser ou deficiente ou ser uma pessoa com poder aquisitivo baixo, isso já foi tirado, ninguém vai mexer nisso. Outra coisa que é muito importante que você saiba, e eu quero novamente marcar esse ponto: tudo que você, a partir da assinatura desse novo projeto da reforma da Previdência, ser descontado, será colocado no fundo de aposentadoria, de Previdência. Então ninguém vai poder mexer naquele dinheiro e dizer acabou o dinheiro, porque o dinheiro está sendo para aquilo. Vai haver muitas emendas. Agora, a reforma da Previdência vai passar. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Qual é a sua impressão? Porque no último levantamento o governo tinha em torno de 200 e poucos votos e o necessário sendo 300 e alguma coisa. 308. E essa diferença tinha muitos deputados ainda indecisos em relação ao assunto. A sua impressão é de que esse tema passa? Com as emendas passam, com as transformações. Agora, com a mexida que a comissão especial vai fazer e as propostas que os partidos vão enviar, vai levar a que seja aprovado. Vai ser um grande passo. Existe uma previsão para isso, deputado? Porque a Câmara, às vezes, as pessoas que não estão tão acostumadas falam: meu Deus, mas como demora? Que realmente demora. É complexo. O texto é muito complexo. O texto precisa ser muito estudado, visto do ponto de vista jurídico. Existem muitas compreensões ambíguas, precisa ser trabalhado no texto, para que o texto não seja como muitas coisas que acontecem no Brasil, que quando são aprovados se transformam em lei, mas não saem do papel. Isso é um grande problema. A reforma da Previdência não vai ser uma daquelas leis que foi aprovada, foi assinada, mas não sai do papel. Não, ela tem que ser assinada, ela vai ser aprovada e ela vai entrar em execução, porque vai ser uma gestão de uma área que o país está altamente deficitário, que é a questão do pagamento da Previdência. Que, aliás, a bala de prata, como o próprio ministro Paulo Guedes tem dito, a bala de prata do governo é essa reforma da Previdência. Exatamente. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que aqui a forma, a maneira um pouco duvidosa ou estranha com que iniciou o governo Bolsonaro, que não é de se admirar, se a gente começa a ver desde a época de Fernando Henrique Cardoso, os primeiros meses do governo de Fernando Henrique Cardoso também foi meio tumultuado.
tumultuado no sentido de se encaixar. Você tem que balançar o saco para poder acomodar. Exatamente. O início do governo Lula, que sai do governo FHC e entra no governo Lula, houve a mesma coisa no início. Depois teve os 2 mandatos de Lula. Quando entrou da Dilma, foi uma continuidade. Sai da Dilma, sai da Dilma e entra o Temer, houve a controvérsia pela maneira do impeachment da Dilma. Agora, sai daquilo que foi esse tempo todo de PT, com esse mandato tampão de Temer, e entra uma mudança, é claro que houve uma mudança muito grande, uma mudança ideológica. Foi um swing muito grande da esquerda para a direita, se podemos assim dizer. Então, esse período de adaptação é normal. Então, logo de cara, inicia-se um governo de adaptação, recebe-se o texto da Previdência, se no primeiro semestre ou no início do segundo semestre é aprovado, isso aí é um grande feito. Já valeu o ano? Já valeu o mandato todo. Muito bem. Eu preciso mandar alguns dias aqui. A Sandra de Souza, que é a nossa fã de carteirinha. Aliás, Sandra, obrigado pela pipoca doce de ontem. Espetacular, porque não foi o Fábio que fez, eu tenho certeza. A Juliana Cremont, da Dali Márcio Pimentel. Então, eu sempre falo que aqui não sou eu, o programa é nosso e graças aos entrevistados. A qualidade dos entrevistados é que faz o programa. Eu sou só o vetor do negócio. A Cristiane Matsumoto mandou um bom dia, o Carlos Alberto Souza Salles, o Fernando Bruno e o Cristiano Jardim pergunta o seguinte, deputado: e a saúde? Que, aliás, é sempre um tema delicadíssimo, né? Até se cogitou, alguns integrantes do governo comentaram sobre uma possível volta do imposto da CPMF. Obrigado, Luiz Ferreira. Agradecer ao Luiz Ferreira que gentilmente conseguiu agendar o deputado Haroldo Martins aqui. A CPMF e o presidente Bolsonaro já disse que está descartado por enquanto. Como é que o senhor analisa o que é que a gente pode esperar para a saúde, principalmente para a nossa região aqui, que nós temos um abacaxi gigantesco para descascar, que chama-se Hospital Regional, e a gente tem essas demandas para a melhoria da estrutura da saúde pública. Olha, nós temos um ministro da Saúde altamente competente, o ministro Mandetta, é um médico, deputado federal, pessoa que conhece, sabe conversar com todos os dados, é uma pessoa que tem a consciência da necessidade da saúde. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Quando passar a reforma da Previdência, o Brasil passa automaticamente no ano seguinte a lucrar. Ele vai deixar de gastar e pouco a pouco esse superávit que vai criar dentro da Previdência automaticamente vai ser investido naquelas áreas em que mais necessita. E é claro que a saúde ela é uma das áreas que mais necessita. Então, a questão do Hospital Regional aqui de Toledo, tivemos um encontro com o prefeito, sabe-se que houve um problema na execução da obra original que não está compatível com aquilo que o hospital necessita. Então, precisa de uma readequação, isso vai custar 11 milhões de reais. Então, isso já atrasa a coisa dentro de uma realidade que Toledo e região precisa. Nós temos um deputado federal que é da região, porque foi prefeito de Toledo, que é o meu grande amigo, que eu mando um grande abraço, deputado Schiavinato, e ele vai direcionar por aquilo que nós temos sabido, todas as emendas positivas que ele faz jus para o hospital. Nós vamos ajudar, nós vamos dar uma pequena contribuição, inclusive nós já enviamos uma emenda, já dirigimos uma emenda, está sendo tramitado para o Hospital Bom Jesus, que por causa do fato do hospital regional não estar funcionando, ele está sobrecarregado e tem uma dívida grande. Então nós endereçamos uma emenda
para o Hospital Bom Jesus para ajudar. E naquilo que for possível, nós também vamos ajudar o Hospital Regional, porque a gente vê a necessidade não só para Toledo, como para a região. E a saúde é primordial. Existem determinadas coisas que as pessoas não sabem. Então nós temos, primeiro, uma boa gestão do Ministério da Saúde. Isso é muito bom. Segundo, a partir da reforma da Previdência, nós vamos começar a ter um recolhimento em que o caixa para a saúde, porque o caixa do governo vai melhorar, e isso vai beneficiar. Terceiro, nós temos deputados federais que, dentro das emendas que faz jus a eles, são conscientes da necessidade que a região tem. Isso também é muito bom. Outra coisa que a gente precisa olhar, que o assegurado do SUS, o usuário do SUS, o cliente do SUS, ele não sabe. Você sabe que tem médicos do SUS que eles recebem, médicos que recebem de 3 a 10 reais brutos por consulta que eles dão. Então, diga qual é o incentivo que o médico tem de atender pelo SUS. O camarada passou 6 anos, 2 anos de especialização são 8, muitas vezes 10 anos para poder começar a consultar bem. Você sabe que o médico é muito complexo. Para ele receber do SUS por consulta R$3, não é líquido não, de 3 a 10 reais bruto. Disso aí você ainda tem que tirar imposto. Então isso é muito difícil. Então uma das coisas, eu como membro da Frente Parlamentar Mista da Saúde, que é uma das frentes parlamentares mais importantes do Congresso Nacional, nós temos trabalhado no sentido da implementação da tabela SUS. Nós temos que valorizar a tabela SUS. Que, aliás, faz muito tempo que não é reajustada, né? Exatamente. Agora, para nós ajudarmos a implementar fortemente a tabela SUS, nós precisamos incrementar a tabela SUS. Precisa ter dinheiro para pagar. A gente precisa dar aquilo que a tabela precisa, né? Desde 96. Desde 96. Então, são 23 anos aí sem reajuste. A Mônica Nunes Salles também está mandando um bom dia. Deputado, na sua visão, quais são... Eu gostaria que o senhor apontasse três tópicos, 3 áreas em que o país precisa avançar, sem, claro, a reforma da Previdência é a principal, mas quais são as outras áreas, 3 áreas, na sua avaliação, primordiais para o país decolar de vez? Até fui numa palestra essa semana do Ricardo Castilho, da Safeeds, que ele apontou que caso o país consiga crescer numa média de 2,5, nós levaríamos pelo menos 10 anos para voltar ao patamar na geração de empregos no pré-crise, que foi 2014. E aí eu me pergunto, quais são essas áreas que o país precisa avançar rapidamente para poder decolar? É uma pergunta difícil de responder, porque você tem que priorizar o que é mais importante. Por exemplo, é você ter dinheiro. Nem sempre o dinheiro resolve os problemas que o país tem. Então, eu não tenho condição de obedecer as 3 partes, eu tenho que colocar um pouco mais. Então, Pacto Federativo. Pacto Federativo é muito importante porque tem a ver com a redistribuição tributária dos municípios. 1. 2. Reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma. Nós estamos olhando para o lado econômico da coisa. Terceiro, saúde. 4, educação. Talvez não em importância, não estou colocando aí em ordem, mas eu estou colocando o que é importante. Então, Pacto Federativo, reforma da Previdência, saúde, educação. Outra coisa, o sistema prisional brasileiro. Isso é um grande problema. Nós temos um grande problema social. Veja o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou por uma intervenção federal. Rio de Janeiro é um grande problema de criminalidade no Brasil. Criminalidade no Brasil afeta a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, são coisas que nós temos que olhar muito, muito, muito importante. Meio ambiente é uma coisa muito importante. A questão da reciclagem. Eu sou coordenador no Paraná da Frente Parlamentar da Reciclagem. O Brasil recicla apenas 3% do lixo que
coleta. Isso é horrível. Então, nós precisamos destinar corretamente para onde se envia o nosso lixo. A gente precisa criar uma cultura de separação de secos e molhados. Se você, na sua casa, aproveita aqui o canal, se você coloca na rua o seu lixo separado em 2 sacos, o que é orgânico, o que é resto de comida, o que é úmido, daquilo que é seco. Se o catador de papel vê algo seco, separado do molhado, já é uma grande vantagem para todo o meio ambiente, inclusive para ajudar os catadores, que são muito importantes. Bacana. E por aí vai. Ó, eu tenho uma pergunta do Fernando Bruno aqui, bastante pertinente, aliás, agradecer a participação do Fernando aqui. Sobre sonegação de impostos. Ele diz o seguinte, acredito que pagamos muito imposto, e eu concordo com ele, enquanto em compensação a gente paga muito imposto, mas a gente tem muito sonegador de imposto no Brasil também. Ele pergunta, existe alguma maneira de eliminar essa grande ferida do nosso país, deputado? Bom, boa pergunta, Fernando. Mas eu vou discordar de você. O Brasil, nós não pagamos muito imposto em relação a outros países do mundo. Nós não pagamos muitos impostos. Nós pagamos... Uma coisa que nós devemos mudar é o seguinte. Nós temos imposto sobre imposto em relação a serviços, imposto sobre imposto. Eu sou a favor do imposto único, que é na produção isenta de imposto, e o imposto C na reta final, quando o consumidor pega o produto da prateleira. Então esse é o IVA, ou VAT, que é o imposto de valor acrescido. Imposto único. Mas o Brasil tem muito imposto sobre imposto na produção, no transporte, na transformação da matéria-prima em algo produzido. Outra coisa que nós temos um grande problema é imposto sobre imposto naquilo que é feito sobre a reciclagem. Se o produto da matéria-prima já foi pago o IPI, que é o imposto da produção industrial, quando ele é reutilizado, ele não poderia pagar imposto outra vez, porque quando ele, na matéria-prima que foi transformado originalmente, pagou IPI, se ele está sendo reutilizado, ele tinha que ser isento de imposto. O que acontece é o seguinte, nós pagamos imposto e nós não vemos, propriamente dito, o retorno do nosso imposto bem empregado. Então, a questão não é imposto alto. O Pacto Federativo mexe nessa questão tributária. É nós vermos mais essencialmente para onde o nosso imposto vai e o que o nosso imposto faz. Porque a grande bronca, inclusive o prefeito Lúcio Demar, que é um dos que reclama muito nessa questão, é que os municípios geram a maioria dos impostos e na escala final é o que menos acaba recebendo esse retorno. Mas não é verdade, veja bem. A gente tem que pensar no seguinte, veja bem. Se a União recolhe imposto, ela recolhe imposto aonde? A União, ela é a união de estados, não é isso? Deveria ser, né, pelo menos. Mas ela é a união de estados, mas nós vivemos uma república federativa, então ela é composta por estados, que compõem a federação. Agora, o estado, ele é fictício, na verdade, o estado, ele é a união de quê? De vários municípios. Mas a terra é o quê? A terra é município. Não se mora no estado, se mora no município. A união de municípios, que é geograficamente falando, geopoliticamente e geograficamente localizada, o estado é composto de municípios. Então, quem gera o imposto é o município. Então, ele manda o próprio estado também, manda tudo para Brasília, que redistribui e volta. Então, aí que está. Nós precisamos ver como é que se faz na União Europeia. Na União Europeia, o governo central da União Europeia recebe aquilo que o Estado original não necessita, para poder redistribuir para aquilo que os Estados-membros deixaram de produzir. Então, o que produz mais é compensado por aquele que produz menos. No Brasil seria a mesma coisa. Agora, recolher tudo para redistribuir, isso é um grande problema. Então, muito imposto não precisaria sair do município. Era enviado o excedente para cumprir a participação do município no Estado e na União, mas o restante ficasse no município.
Bacana. Ó, a Márcia Lara está lhe mandando um bom dia. O Jandilson Rafael Salomão, a Graciela Alves também está nos assistindo. Aí, pegando esse gancho, deputado, em relação ao Pacto Federativo, mexer nisso é acabar com a política do Pires na mão? Seria. É possível sonhar com isso? É possível. Existem parlamentares dispostos a mexer nesse vespeiro? Porque isso, de uma certa maneira, enfraquece, entre aspas, o papel do deputado assistencialista, que o prefeito acaba tendo que ir lá bater na porta e assim acaba... Isso em grandes... vai por escala, né? Vai para o deputado estadual, depois vai para o federal, vai para o senador, enfim. Existem mais parlamentares dispostos a fazer isso? Sim. Nós estamos vivendo numa legislatura em que essa política velha, essas raposas felpudas, elas não estão se criando dentro do parlamento e nem quando vão bater na porta do executivo não são atendidas, porque não se vive mais aquela política antiga, aquela política do coronelismo, do favoritismo, dos currais eleitorais. Hoje não existe, hoje não se cria. Nós temos dentro do Congresso hoje uma renovação com uma consciência diferente. Mais Brasil, mais povo, mais justiça social e menos esse poderio na mão de alguns que faz com que prefeitos batam na porta, etc. Eu, pessoalmente, sou contra emendas parlamentares. Não é papel do Legislativo enviar emendas parlamentares. Por quê? Porque deputados mal intencionados vão usar as suas emendas por razões eleitoreiras. Não dividir por razão de necessidade daquele que está na ponta da corda e que precisa mais. E que é pouco escutado porque está muito longe, quando fala ninguém ouve. Então nós precisamos ser representantes dos menos favorecidos. Por que dos menos favorecidos? Porque quem tem um poder econômico melhor sabe ser ouvido. Sabe o caminho das pedras, é bem recebido nos palácios. Sabe, o poder econômico é um grande contribuinte, um grande pagador de impostos, mas o menos favorecido não é bem ouvido. Então, o Pacto Federativo está sendo mexido, vai ser mexido. Existe compromisso do governo também. Na marcha dos prefeitos, na abertura, o presidente Bolsonaro falou sobre isso, abriu de cara aquilo que se refere a ele, que ele pode decretar, entendeu? E de maneira nenhuma o parlamento vai vetar isso, do aumento da arrecadação. Muito bem. Isso é muito importante. Nelson Lima também está nos assistindo. Deputado, em relação à eleição do próximo ano, como é que o PRB vem no Paraná, e especificamente em Toledo? O partido vem conseguindo novas filiações e tal. A ideia é lançar candidatos... Aliás, o PRB vai mudar de nome, né? Parece que vai ser... Republicanos, né? Não apenas mudar de nome, né? Ele lança um novo manifesto, um novo posicionamento de centro-direita e projeta o seu crescimento para os próximos 10, 20, 30 anos. Então não é apenas uma mudança de nome, é uma mudança de mentalidade também. Até porque muitos partidos que mudaram de nome mudaram depois de um fracasso político e fizeram um rebranding como para parecer ser novo, quando na verdade não era novo. E nenhum trocadilho com o nome novo. Mas é porque simplesmente foi uma mudança de sigla para readaptar-se, para não ser conhecido pelo fracasso anterior. Não é o caso do PRB. O PRB está em ascensão, um partido novo, 12 anos de idade, que veio de 3 eleições majoritárias. Primeira eleição, 8 deputados, segunda, 21, agora fomos para 31. É o maior partido em crescimento, flagrantemente. Partidos como o DEM e o MDB, que caíram e encolheram, o PRB está crescendo. Então, são mudanças que estão acontecendo, mudanças sociais, mudanças políticas. Então, nós deixamos o nome PRB, siglas T, principalmente, para sermos conhecidos pela nossa essência, republicanos.
sem nunca deixar de ser municipalistas. Nós compreendemos que a política se faz do município. Isso é o princípio da República de Platão, que o poder vem do povo e deve ser exercido pelo povo. E aí, pensando nessa questão municipalista, como é que os republicanos vêm, então, para 2020? Nós temos uma representação ótima aqui em Toledo, que é o Luiz Ferreira, uma pessoa muito engajada na política, faz política muito bem, muito conhecido, muito articulado, você sabe disso. Nós temos ótimos pré-candidatos, nós temos o Cristiano também, que tem um segmento dentro do PRB, dos republicanos, que passa a ser republicanos a partir de segunda-feira. Então já podemos chamar... Pode chamar de republicanos, né? Exatamente. Então o partido dos republicanos em Toledo é muito bem representado, na figura do Luiz Ferreira, na figura do Cristiano, e eles estão formando uma chapa muito forte. Muito cedo para dizer qual será o posicionamento em relação ao apoio da majoritária. Estamos vivendo um período de mudança, porque os partidos, a partir de 2020, não trabalham mais com coligação, o que foi muito bom, porque agora vai se guardar uma ideologia, quando, na verdade, quando se fazia coligação, se mantinha ideologias de lado, simplesmente pelo jogo político de fazer cadeiras. Entendeu? Então, eu achava prejudicial, mas era a necessidade do momento. Agora acabou. Agora a ideologia do partido prevalece, porque ele não está mais coligado com ninguém. Quem tem força faz, quem não tem... em política é assim. Mas a ideia é lançar candidatos a prefeito onde for possível? Sim, com toda certeza. Nós republicanos estamos em uma ascensão muito grande também no estado do Paraná. Nós éramos conhecidos por nome de dois grandes políticos, amigos nossos, que eram o deputado Edson Pratizin e o deputado Oliveira Filho. Eles não vieram para a reeleição, nós fizemos uma oxigenação do partido, eu assumi a presidência estadual, criamos uma musculatura quando abrimos para outros segmentos, que não é o partido da Universal. Acabou, não existe, nunca houve, né? Mas havia uma aproximação, vamos dizer assim. Isso. E era muito conhecido por isso. Era o partido da Universal. O partido dos bispos. Pois é, não existe isso. Não existe isso. É um partido aberto. Nós temos, por exemplo, no Paraná, o deputado federal, companheiro meu de bancada, é um ótimo católico, foi seminarista, ex-prefeito de Pinhais, Luizão Goulart, professor Luizão, um grande amigo meu. E nós temos outro, por exemplo, aquele que na penúltima eleição foi o deputado federal mais votado do Brasil, Celso Russomano, é do nosso partido e é um ótimo católico, e muitos outros. Então não existe isso, não existe isso. Mas a musculatura que o partido criou no Paraná, hoje, em coligação com 3 deputados estaduais, em coligação, um do PRB e 2 de quem a gente coligou, e 2 deputados federais, eu e Luizão de Pinhais, faz com que o partido tenha uma presença no estado muito maior. Então queremos fazer vários deputados, vários vereadores e vice-prefeitos e prefeitos e dar uma ênfase muito grande à mulher, porque dentro nós republicanos damos uma importância à participação feminina muito grande, não como cota, mas como incentivo à participação feminina. Para você ter uma ideia, o PRB foi o partido em que teve o maior número de participação feminina em todas as eleições em relação a todos os outros partidos. É uma coisa que precisa ser mencionada. Muito bem. O Elcio Clube mandou um apontamento aqui sobre ainda a questão da Previdência. Ele falou que o senhor está no Centrão. Não existe mais essa palavra centrão. Eu entendo o que o Elcio quis dizer aqui. Eu entendo também. E ele quer que se o senhor é a favor de esvaziar muitos pontos que são fundamentais à Previdência, que essa antiga politicagem continue, enfim. Esclareça essas más línguas. Que ponto que o senhor quer a mudança no relatório para uma aprovação? Qual é o ponto específico que o senhor gostaria, então, dessa mudança na Previdência? Obrigado pela participação do Elcio. Olha, tirar o BPC, o que foi tirado, não mexer na Previdência dos trabalhadores rurais é uma coisa importante, é muito importante.
Outra coisa que é muito importante é que aquilo que eu mencionei, que se faça um fundo de previdência e que aquilo não seja mexido, que é um dos grandes pontos que é tido como quem é contrário, principalmente de ideia esquerdista, que é anticonstituição, é inconstitucional. Uma coisa é inconstitucional até que haja uma mudança e se torne. As coisas mudam, o modelo de negócio muda. Então, aquilo que eu não sou contra o aumento de anos para a aposentadoria completa. Então, porque se a expectativa de vida da população tem aumentado, as pessoas têm vivido mais, a gente precisa readequar para o tempo de aposentadoria. Isso é uma das coisas que mais tem sido controverso em relação a, principalmente, as pessoas que são contra a reforma da Previdência. Muito bem. Olha, eu quero agradecer demais sua presença aqui. É sempre um prazer. E quando o senhor vier a Toledo, por favor, venha aqui nos visitar, que é sempre importante a gente ter essa ligação com os nossos representantes em Brasília. Aliás, eu sempre defendo o seguinte, que se nós queremos mudanças verdadeiras, nós, cidadãos, temos que estar mais antenados em relação ao que acontece com os nossos representantes políticos. E aí eu concordo muito com o senhor quando o senhor diz que o poder emana do povo e é a mais pura verdade. É só através do voto, é só através da política que nós vamos conseguir fazer as mudanças que nós queremos, ou então vai acontecer igual está acontecendo na Venezuela, onde a população está lá no meio de um fogo cruzado danado. E nós devemos torcer pela Venezuela, porque é um país vizinho, um país rico, mas por má gestão o povo está passando fome. Você tem uma ideia o que uma pessoa recebe de aposentadoria? Eu estava ouvindo de um venezuelano ontem, através de uma entrevista, o que recebe por mês de uma aposentadoria dá para comprar o equivalente a uma refeição. E a pessoa recebe por mês. Então a população está passando fome. Outra coisa que é importante para encerrar nossa participação é dizer o seguinte: vamos deixar passar e ser aprovada a reforma da Previdência, porque a gente precisa fazer o teste. Depois que se faz o teste, se faz os recalls. Aí se faz as mudanças e as adaptações. Nós temos um parlamento hoje muito consciente do seu papel social. Acredite nisso. Afinal de contas, a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Né? Muito bem. Ó, eu preciso falar rapidinho dos destaques do Jornal do Oeste de hoje. Vou pedir para Ferreira, muito obrigado aí, garoto. O Ferreira está nos ajudando aqui, ó. Hoje tem a apresentação da Esquadrilha da Fumaça lá no Alto da Maripá, tá? Então o pessoal ali, Europa, América, Santa Clara, Centro, enfim. Lá no Alto da Maripá, novidade esse ano, acho que é a 10ª, sei lá quantas vezes a Esquadrilha da Fumaça já veio aqui, mas a primeira vez lá no Alto da Maripá. E um assunto muito bacana, Ministério libera o Ministério da Saúde e Toledo deverá ter a segunda base do SAMU. A ideia é construir aqui na região do Jardim Copagro, tá? Então a primeira ficaria lá na região da Pioneiro e a segunda aqui na região do Jardim Copagro para atender as duas extremidades da cidade, tá certo? Não esqueça que hoje é o dia D de vacinação contra a gripe e também febre amarela. Aliás, as unidades de saúde de Toledo estão abertas das 8 da manhã, desde as 8 até as 5 da tarde. Posso falar uma coisa? Mas, com certeza. Muito importante, muita gente me pergunta o seguinte, esse negócio da febre amarela. O pessoal diz o seguinte, olha, eu não vou tomar não, porque diz que mata. Eu tomei vacina, como eu viajei para a África, eu fui presidente da Record Internacional e viajei em muitos países. Várias vezes eu tomei a vacina da febre amarela, porque um país muitas vezes não reconhece o que o outro país faz, então dá outro. E está vivo até tá aqui, tranquilo. De febre amarela eu não morro. Aliás, eu servi em Brasília e cada vez que eu ia a Brasília, cada 6 meses, viajava e tal, tomava uma vacina da febre amarela. Estou vacinado até 2054, mais ou menos. E a questão da gripe também, tá? Então, a idade preconizada e crianças e idosos, né, também tomar a vacina contra a gripe, tá? Deputado, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Tá? Um ótimo fim de semana a todos
Até segunda-feira, a gente volta sempre aqui a partir das 10 da manhã. Hoje um pouco mais cedo, o sábado especial, a presença do deputado federal Haroldo Martins aqui. Obrigado a todos, ótimo fim de semana.